Jair Bolsonaro passou a defender que o PL, o Partido Liberal, tem um candidato próprio na disputa à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, em 2024. Ele afirmou que está sofrendo uma pressão grande da sigla liberal depois que o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, negou ser próximo dele. Sobre essa declaração de Nunes, Bolsonaro disse que prefere ficar quieto. A última pesquisa Datafolha mostra que Guilherme Boulos, do PSOL, lidera a disputa na capital paulista com quase 10% a mais das intenções de voto do segundo. O esquerdista, inclusive, contratou o marqueteiro Lula Guimarães, que comandou a campanha vitoriosa de João Dória em São Paulo para a prefeitura em 2016, em que ele venceu Fernando Haddad. Bem, vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria pedir suas primeiras impressões acerca dessas falas de Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo. Agora ele defende e acredita que é grande a possibilidade do PL lançar um candidato próprio à disputa para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Agora, independentemente do que disse Ricardo Nunes, o PL tem força, estrutura e musculatura para lançar um candidato próprio. Você concorda, Zé? Olha, tem uma velha frase da política aqui, é a seguinte: time que não disputa campeonato não tem torcedor, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Dantas, aqui comigo em Brasília, boa noite, Beraldo, lá em Dubai, bom demais, né? Boa noite, Mota, e uma boa noite especial a você, que nos enche de orgulho de estar aqui nos Pingos dos Is, o original, nada de genéricos, né? É isso aí, hoje um dia muito quente na política por aqui mesmo. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele conhece hoje o Brasil como ninguém. Sabe exatamente como estão as forças políticas em todos os lados. No PL, ele tem uma ala inteira, quase um andar inteiro de um prédio muito importante, aqui próximo ao Palácio do Planalto, e ele recebe todos os dias prefeitos, vereadores e líderes políticos de todo o país. E, naturalmente, está fazendo a avaliação dele. O PL sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma força política muito grande. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, reforçou o PL do lado feminino de uma forma muito rápida. Onde ela vai criar o PL Mulher, as pessoas vão atrás e é um grande evento, como foi, por exemplo, um grande evento aqui no Distrito Federal. Esse grupo está unido. O que está acontecendo, essa particularização que vamos fazer em São Paulo? O ex-presidente Jair Bolsonaro já estava pronto para apoiar o atual prefeito, né? Mas o que aconteceu? Começou a desconfiar. Uma fala aqui, uma fala ali, e entenderam que ele seria um anexo, né? Do tipo que Lula fez com o Centrão, né? Está comigo, mas eu quero que fica escondidinho. Agora, a informação que eu tenho, e que é uma informação recente, é o perigo de Marta Suplicy ser a vice. Aí o Bolsonaro não aceitou. Não aceita essa possibilidade e é uma possibilidade real e, por que não dizer, inteligente, né? Porque com a Marta Suplicy pega um lado importante, tira votos de Boulos, sim, a Marta como vice. Então, antevendo exatamente essa situação, é que ele disse: o PL, o Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, a família Bolsonaro, não pode ser coadjuvante num quadro assim. E é melhor mesmo que apresente o candidato e, quem sabe, essa força pode crescer, né? E pelo menos terá vontade própria e, principalmente, eleger uma bancada de vereadores no município de São Paulo e dar força para irradiar para os outros estados. Então, está certo, o PL tem que disputar as melhores prefeituras do país e as maiores também. A ideia, a análise aqui, Daniel, é de que prefeituras com mais de 100 mil habitantes devem ser analisadas com muito cuidado. Pois é, inclusive o PL mudou de patamar. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota também tem acompanhado todas essas movimentações para o lançamento de candidaturas próprias do Partido Liberal. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Agora, o cenário, após essa fala que muitos consideraram desastrosa de Ricardo Nunes, não acaba deixando o PL muito mais à vontade para tomar uma decisão de agora seguir o seu caminho, quase carreira solo, não precisando buscar o apoio de Ricardo Nunes, porque havia uma conversa entre Valdemar Costa Neto e o MDB paulista
de as duas siglas seguirem juntas. Mas agora parece que não há mais esse compromisso depois dessa fala de Ricardo Nunes. Bem-vindo, Mota. A política tem dessas coisas. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. O PL, antes de tudo, tem que ser fiel ao seu eleitorado. O problema de um movimento como esse, de fazer aliança com a Marta Suplicy, é uma aliança que tem potencial de trazer votos de uma esquerda mais moderada, sim. Mas o problema é que aquele que tenta agradar a todo mundo pode acabar não agradando a ninguém, principalmente quando o concorrente que está à frente da corrida eleitoral é da esquerda radical. A política é uma atividade incerta, não existe receita com 100% de garantia do sucesso. Mas a gente não pode fugir do fato de que o eleitorado de Bolsonaro não vai votar em um candidato que não se mostre alinhado com Bolsonaro. É lógico que alianças são necessárias, mas o eleitorado tem que estar convencido de que aquela aliança é correta. E aí a gente vê, né, um candidato de esquerda radical querendo se reembalar, se reempacotar como moderado, quem sabe até como liberal. E aí o que é que ele faz? Ele faz um curso de liberalismo? Ele lê o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith? Ele se declara arrependido das invasões que ele liderou? Não, nada disso. Ele contrata um marqueteiro. É um pouco mais caro, mas é muito mais conveniente. É isso, agora a gente segue nesse giro inicial de análises, Jair Bolsonaro sinalizando que o PL, Partido Liberal, pode ter candidato próprio para a disputa da prefeitura da capital paulista. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Inclusive, essa sinalização acaba atendendo aquele eleitor que está, digamos, órfão, né? Não via um candidato mais à direita para apoiar e entendia que talvez seria obrigado a votar em Ricardo Nunes, mais de centro-direita. Essa sinalização pode pegar justamente essa fatia do eleitorado, né, Dantas? Bom, vamos lá. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Zé Maria, Mota, Beraldo e a toda a nossa audiência. O Zé Maria citou aqui a história da Marta Suplicy como vice, né? Ela foi cotada já há algumas semanas como vice do Ricardo Nunes. Isso foi antes daquele embate ali, daquele estranhamento que aconteceu do Bolsonaro com o Ricardo Nunes, né? Então, para o Ricardo Nunes, a Marta de vice é uma grande estratégia justamente para poder alcançar ali as áreas periféricas, a periferia, efetivamente, que tem um voto mais à esquerda. E como a Marta, ela tem, né, aí tem o histórico dela, já foi do PT, tem um discurso para a comunidade LGBTI+, e tal, e ela, então, ela acaba sendo um trunfo eleitoral para o Ricardo Nunes. Então, diante disso, a gente já comentou aqui em outro momento, outro dia, inclusive a conversa que tivemos aqui com o Valdemar Costa Neto, e eu disse aqui, eu perguntei para ele, naquele momento ele disse que não tem candidato, o PL não tem candidato para São Paulo, tá? Então o Bolsonaro vai forçar a barra, vai ter problemas ali com o próprio presidente do diretório do PL em São Paulo, isso já está datado, essa briga, essa disputa, embora o Valdemar diga em alto e bom som que ele vai poder fazer o que ele quiser em relação ao PL na campanha aí para 2024, para a prefeitura de 2024. O nome que eles consideram para essa chapa, inclusive para essa candidatura, né, cabeça de chapa, é o do Marcos Pontes, né, do senador Marcos Pontes, que teve uma votação expressiva, mas na lógica que eles estavam imaginando seria a tal da chapa puro sangue. Eu já comentei aqui também, quando a gente teve a oportunidade de debater esse tema, que a chapa puro sangue, ela tem um problema prático, empírico, voto. Falta voto para a chapa puro sangue. A capital de São Paulo, ela tem um comportamento, um mapa, quando você pega o mapa eleitoral, por exemplo, da própria eleição de 2022, você percebe que o voto de esquerda ele tem mais peso na capital. Então, assim, você fazer esse movimento achando que vai poder ter uma candidatura absolutamente isolada de outros partidos mais ao centro, é um suicídio político.
Então, claro, ele pode lançar a candidatura, ele pode forçar a barra, ele pode ir até para um segundo turno e aí trazer, depois numa negociação pós-segundo turno, trazer essa turma do centro. Só que essa negociação lá na frente, ela é muito mais delicada, ela se dá já num momento em que, dependendo do teu resultado no primeiro turno, aquelas forças de centro e de centrão, que a gente sabe que são muito fisiológicas, elas já se encaminham para aquele candidato que tem maior potencial de voto. Não tem essa questão ideológica, etc. É política pura e simples, é o poder. Então, esse é o dilema que o Bolsonaro vai enfrentar, ou que o PL, como força política, vai enfrentar, porque ele sabe que precisa ter um candidato próprio para poder fazer uma bancada de vereadores expressiva, né? É importante, como o Zé disse, ter candidaturas próprias em todas as capitais, para poder ir dando corpo e dando o quê? Capilaridade para uma eleição majoritária em 2026. Né? As prefeituras, elas dão essa capilaridade, elas ajudam muito numa eleição presidencial ou até para governo mesmo, e isso vai acontecer em 2026. Então, são muitos fatores que precisam ser colocados nessa equação para se bater o martelo. Pois é, muito bem lembrado e destacado. Inclusive, a Câmara Municipal de São Paulo tem a quantidade de 55 vereadores e é preciso também conseguir apoio no Legislativo paulistano. Agora vamos chamar o Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Ótima madrugada, né? O Beraldo está em Dubai. Eu acho que, se não me engano, mais de 1 da manhã, né, Beraldo? Obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo. O Beraldo acompanha muito os detalhes da política aqui de São Paulo. Como observa essa sinalização de Jair Bolsonaro, o PL pode ter candidato próprio para a disputa da Prefeitura de São Paulo no ano que vem. São Paulo tem uma quantidade expressiva de eleitores que se identificam com as pautas conservadoras e liberais. Uma candidatura do PL poderia entrar na briga com o Guilherme Boulos e também Ricardo Nunes, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha aqui fielmente todos os dias nos Pingos nos Is. Caniato, sem dúvida nenhuma, Jair Bolsonaro tem um grupo de apoiadores importante na capital, só que a gente precisa olhar primeiro o retrospecto. Boulos só não é hoje o prefeito de São Paulo porque concorreu contra Bruno Covas, que estava doente, e de uma certa forma a gente acompanha a política já há bastante tempo, sabe como é que essas coisas acontecem, e a gente sabe que a doença de Bruno Covas deu a ele uma visibilidade junto ao eleitorado diferente do que ele sempre teve. Então ele ganhou a eleição e veio a falecer logo em seguida, dando a prefeitura para o Ricardo Nunes. O PL tem um candidato natural, poderia ser o Ricardo Salles. O Ricardo Salles se colocou à disposição do partido para ser esse candidato. Ele já estava pontuando bem nas pesquisas, mas por uma questão interna, aparentemente porque este assunto foi tratado de uma maneira pouco tranquila dentro do partido, o próprio partido disse que o Ricardo Salles não será o candidato. Então, temos a seguinte situação. Precisamos ter uma chapa de direita que vai vencer o Boulos. Esse é o grande desafio da eleição em São Paulo, é vencer o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que teve uma votação muito expressiva, foi para o segundo turno em 2020 e agora está aí para levar essa prefeitura. Grandes partidos, como o PL, o PP, outros partidos grandes, viram em Ricardo Nunes a possibilidade de desempenhar, de ser alçado a este papel de força política que iria derrotar o Guilherme Boulos. Só que tudo isso foi colocado de uma forma tão precipitada que parece que Ricardo Nunes, apesar de dizer que ele é muito experiente na política, que ele é o próprio padrinho de sua candidatura, que ele não precisa de Jair Bolsonaro como seu padrinho, Ricardo Nunes antecipou toda uma discussão que não precisaria ter acontecido agora, ela poderia ter acontecido lá para frente e abriu esse espaço para que houvesse uma força crescente de um novo candidato na direita.
Agora, eu acho que esse novo candidato ele só será viável ou se ele for um grande fenômeno, que não é o caso do Marcos Pontes. A gente sabe que Marcos Pontes foi eleito porque teve ali a bênção de Bolsonaro, então quem apoiava Jair Bolsonaro votava em Marcos Pontes para o Senado na eleição de 22, e assim ele se elegeu senador por São Paulo, mas ele não é esse fenômeno político, ele não é essa força política que vai ter talento, habilidade, dimensão para vencer bolos nos debates, para vencer bolos aí na disputa eleitoral. Então, não vejo dentro do PL um nome capaz de vencer o Boulos, e esse é o grande desafio, é ter o nome e ter uma aliança de grandes partidos para apoiá-lo, porque se for na aventura, se for só para fazer bravata, não vai chegar a lugar nenhum e ainda corre o risco de dar essa eleição ainda no primeiro turno ao Guilherme Boulos.